Olá! Mais um programa para você de prolegômenos. Então, Cláudio, e agora nós vamos falar sobre o quê? O que o Prolegômenos vai trabalhar agora? O que é espiritual? O que é ser espiritual? Ou espiritualidade? Mas, Cláudio, quando a gente pensa na palavra espiritual, espiritualidade, o que te vem à mente? O que é o que é ter espiritualidade? Existe alguma diferença entre ter e sentir espiritualidade? Ser espiritual ou ter uma espiritualidade, todos nós, de maneira geral, temos uma espiritualidade. Mas ser um ser espiritual requer um pouco de exercício, um pouco de compreensão da sua própria existência, do seu próprio lugar neste mundo, né? Então, assim, nós poderíamos pensar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Poderíamos pensar assim, o que nos move para mais? Esse é o espiritual. Então, todos nós, de certa maneira, temos uma espiritualidade que busca essa compreensão do ser mais, do ter mais, do estar mais. Sim, Cláudio, pegando um pouco desse gancho seu, se nós pensarmos então, a gente pode pensar, por exemplo, assim, o espiritual no sentido bíblico, que o espírito pairava sobre as águas. E se a gente pensar esse início, né, essa questão do verbo, como você diz, o espiritual, e se nós pensarmos um pouco na cultura oriental, que fala o seguinte, né, ó, o princípio era o Om, né, aquilo que as pessoas fazem lá, aquele famoso mudra com as mãos, né, Om. A gente pode ver então uma ligação entre, por exemplo, esse início da espiritualidade que todos nós temos, assim, tanto na perspectiva, né, do olhar católico, cristão, ou como também do olhar oriental, ou seja, é o princípio, é aquilo que nos move, é aquilo que nos dá a base da vida. A espiritualidade seria isso, essa base da vida? Seria isso, ela é a base da vida. A espiritualidade também faz com que nós compreendamos todas as outras coisas. Faz com que a gente nos ajuda a compreender todas as outras coisas, talvez a melhor palavra. Nos ajuda a dar conta daquilo que é essencial dentro de nós, dentro daquilo que nós vivemos, dentro da nossa busca contínua desse encontro com o espiritual, ou com o transcendente, com Deus, que a gente também poderia colocar, que é esse espírito que move, né? Então, espiritual e espírito, e espiritualidade. A vivência desse espiritual, espiritualidade. A vivência dessa busca do espírito, espiritualidade, que vai compreender e ajudar a gente a compreender o todo, né? Cada um na sua religião, talvez. E nesse sentido que você falou, pegando um gancho dessa sua última fala, como buscar este espiritual? Para você, será que a busca ela se dá numa instituição ou ela pode ser também assim no cotidiano, no meu ser? Como que se dá essa busca do espiritual na nossa existência? Eu acredito, e acho que a gente estudando e vendo aí as questões da espiritualidade, nos dois lados. Eu posso ir no templo e encontrar aí possibilidades, através da oração, dos ritos que aquela instituição oferece, e ao mesmo tempo no cotidiano. Por exemplo, cozinhar. Gosto de cozinhar uma comida mineira que eu gosto muito, quiabo, quangu, né? Isso é legal. Eu posso encontrar espiritualidade nesse cozinhar, então? Pode. Como que eu encontraria espiritualidade cozinhando? Ou de repente, vou fazer uma provocação aqui, de repente passando uma roupa, eu poderia encontrar espiritualidade neste cotidiano meu? Poderia e pode. Como? Pode. Como? À medida em que você vai adentrando dentro da sua essência. Mas aí eu posso estar lá passando roupa e minha cabeça, o meu ego, os meus pensamentos, meus sentimentos vão centralizando nessa busca de encontrar paz, de encontrar um caminho, de encontrar respostas às minhas necessidades. Então, naquele movimento de passar a roupa, de cozinhar, em que eu vou em busca desta essência, de encontrar a mim mesmo e através daí dar um salto, transcender, então conectar com Deus, com o ser superior, com o transcendente. Então você acha que essa energia que eu coloco, eu poderia traduzir assim,
Por exemplo, eu posso passar uma roupa, ou eu posso caminhar, ou eu posso tocar um violão, mas assim, a energia que eu coloco, que me dá espiritualidade, seria então esse movimento. Então, por exemplo, assim, eu coloco uma energia em que eu quero melhorar algo da minha essência, onde eu quero me encontrar, e aí então essa minha calma, esse meu estar ali parado, ou fazendo algo ali, passando uma roupa, ou fazendo algo que eu realmente me conecte, eu posso me conectar com a espiritualidade a partir então da energia que eu coloco para algo que eu faço? Pode sim. Porque pode me ajudar muitas vezes a meditar, por exemplo, né? Ou, como diz na fé cristã católica, que eu posso fazer minha oração pessoal, e essa oração pessoal me conecta com algo que é maior. Então, naquele tempo em que eu estou num movimento em que eu posso me centrar ou me concentrar para fazer algo além do passar roupa e buscar o transcendente, ir além daquilo que eu estou vivendo, não só o passar roupa. Então, quando eu faço esse movimento de entrada e saída dentro de mim mesmo, eu consigo manter essa espiritualidade, fazer com que a minha vontade de conhecer algo maior, que é espiritual, que é o espírito, aí cada um pode falar o espírito, Deus, o nome que ele quiser dar. Transcendente, né? E aí ele faz essa conexão com isso que é maior. Ou com o próprio pensamento, né? Consegue com o pensamento também alcançar algo maior, um conhecimento, uma satisfação. Então você acha que é importante colocar essa intenção, então eu vejo assim, Cláudio, pela sua fala, o importante é você colocar a intenção de ser espiritual. Se você está ali fazendo um alimento, você pode colocar a sua energia ali, a sua vontade de que os outros que vão beneficiar daquele alimento. Você pode colocar um mantra, ou seja, uma música repetitiva, calma, ou uma música de meditação. Você pode rezar até... Nós estamos falando de várias espiritualidades, né? Rezar um terço ali mentalmente, né? Uma conexão cristã. Ou você pode, de repente, colocar um hino ali que você goste, uma pessoa que é evangélica, enfim. Então, a espiritualidade é muito importante a sua intenção. Qual a intenção disso? E o que ajuda muito a essa intenção espiritual é a respiração. Como nós dissemos no começo do vídeo, no começo era o verbo, né? Ele parava sobre as águas. Então, esse parar sobre as águas, ele simboliza o ar, simboliza o vento, né? Então, ele paira sobre as águas. E na cultura oriental também se fala sobre essa relação com o Om, com a respiração. Então, faça uma respiração antes, né? Se projete, pare um pouco, solte o ar. Se você está muito ansioso, né? Você pode respirar e soltar pela boca entreaberta. Então, assim, eu acho que isso que é a espiritualidade, é uma busca, é um estar com o outro. Outro ponto também que se busca a espiritualidade é através da meditação de um texto, de uma poesia, de um livro bíblico ou de pequenos rituais. São pequenos rituais. O que é um ritual, Cláudio, quando a gente fala ritual? O ritual é a conexão com o espiritual. É uma maneira de se conectar com o espiritual. É uma maneira de falar para o espiritual. É uma maneira de dar sentido àquele momento que você está vivendo. Então, pode-se ter um ritual, acender uma vela, um incenso, uma música, uma poesia, um texto bíblico, né? Uma música, né? E Cláudio, pegando um pouco desse gancho de falar de vida, de rituais que nós fazemos, quais seriam os benefícios da espiritualidade para a nossa vida? Por quê? Nós vivemos uma vida muito corrida e o tempo é muito escasso. E assim, não é que o correto é você ter uma espiritualidade para alcançar algo, mas as pessoas naturalmente, hoje no cotidiano não é assim a realidade. As pessoas procuram algo que vai trazer algum benefício, não é verdade? Então, quais são esses benefícios para a nossa saúde hoje, ou para a nossa vivência em grupo, com o outro, da espiritualidade? Nossa, hoje a gente tem que fazer um esforço, muitas vezes, por exemplo, de não perder a paciência.
Então a espiritualidade pode ajudar a ter paciência, por exemplo. Não paciência de esperar o que vai acontecer, mas tranquilidade para ver de outro jeito. Saúde mental, por exemplo, né? Porque se a dimensão espiritual é a base da nossa vida, ela deve ajudar a gente a olhar o mundo de forma diferente. Então, quem tem uma espiritualidade consegue ter uma vida saudável, uma saúde mental melhor, consegue meditar, que a meditação é um privilégio, é um benefício da espiritualidade. Né? A própria medicina vem falando aí, né, que as pessoas têm mais vida à medida em que têm uma espiritualidade, que tem uma vida espiritual repleta de ritos, de maneiras de viver. Então, de significado, de sentidos. Então, cada vez mais que a gente usufruir desta espiritualidade para uma vida, um bem-estar, uma vida melhor, temos aí muitos caminhos. Uma delas é isso. A paciência, a reflexão, né? O tempo de contato com o outro é mais tranquilo, a amizade. Né? Quando você fala em tempo, Cláudio, eu penso muito assim nessa relação da espiritualidade com a relação da saúde, com o tempo que você vai ter, que é o tempo que você está com você mesmo, o tempo presente. Isso é muito importante. Porque quando nós vivemos muito no passado, acontece muita ansiedade, que é um dos maiores males hoje, né? Então a pessoa fica muito remoendo o passado, tentando entender o que aconteceu. E a espiritualidade, ela te traz para o presente. Quando nós até brincamos com essa questão de passar a roupa, esse é só um exemplo, cada pessoa tem a sua forma, lógico, mas assim, de você estar presente. Esse estar presente através da respiração, através do ritual, ou seja, estou fazendo isso, eu estou aqui agora. E o ritual, ele sempre tem uma intenção. Então, qual a intenção desse ritual? Se é fazer um almoço, como que eu estou fazendo? Para quem? Quem vai partilhar comigo? Como que eu vou colocar uma mesa? Será que eu posso fazer uma oração antes e desenvolver essa espiritualidade? Então, o importante para se ter saúde mental com a espiritualidade é estar presente. Quando a gente pensa muito no futuro, né, a gente fica muito ansioso ou muito no passado e acaba ficando assim um pouco depressivo, um pouco triste com o que aconteceu. Então, estar presente, fazer o presente. Por isso que nós insistimos tanto na espiritualidade como algo que está presente. Pode ser num bate-papo com um amigo, pode ser através de um ritual que você faz na sua conexão com Deus, com o transcendente, na sua religiosidade, uma caminhada no parque. E a saúde mental, ela vai então caminhar com a sua espiritualidade, porque dá um sentido, um significado. A vida humana, ela precisa de significado, ela precisa de sentido. E o espiritual, ele vem dar, eu acho que o principal, Cláudio, nesse quesito benefícios da espiritualidade, é dar sentido para a vida. Toda pessoa que tem uma espiritualidade, tem uma conexão com algo maior, ele deu um sentido. Então, que vocês possam ter esse sentido da vida, né, Cláudio? Quer falar mais alguma coisa? E acho que você agora continue pensando aí. Nós provocamos você, nosso Prolegômenos aqui, é esse o papel. Que você possa, aos poucos, ir pensando sobre essas questões, esses temas do dia a dia da vida de vocês. E convido vocês a nos acompanhar pelo nosso site, www.prolegômenos.com.br, também pelo Instagram, que é Prolegômenos e Filosofia, e também aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, que você possa comentar como que você encontra a sua espiritualidade. Nós vamos ler os comentários, eu quero saber o que você pensa sobre espiritualidade. Então, que tenha uma boa espiritualidade para vocês. Até o próximo. Até o próximo.